O projeto Colmeias Urbanas, promoção da geração de renda e conservação ambiental por meio da educação ambiental e meliponicultura familiar, realizado pela Ecolmeia e patrocinado pela BASF, iniciou no mês de março e finaliza no mês de setembro, e tenho o prazer de apresentar o seu primeiro podcast. Olá, eu sou Carolina Stefano, bióloga, consultora da Caminhos Coletivos e coordenadora e educadora socioambiental do projeto. Eu vou apresentar para vocês agora antes da gente iniciar o podcast de fato, a conversa, toda a nossa equipe. Então, a Elaine Santos é gestora da Ecolmeia, a facilitadora local é a Marlene Santos da Silva, da Associação de Moradores da Rua Cirilo Pelosini, onde acontece o projeto. Temos o engenheiro agrônomo Miguel Leopardi, que fez o levantamento da flora nativa local e é da Candeia Ambiental. A Vanice Daru Colaro, responsável pelas formações em empreendedorismo, da Clínica do Empreendedorismo. O Diego de Santana Nogueira, administrador do site do projeto da Expert 03. Os oficineiros em meliponicultura, o Glauco Rossi, Monaro Engelman e Heitor Engelman, da Be My Guardian. E o Estúdio Arandela, responsável pelo plano de comunicação do projeto. A gente tem um agradecimento especial também à Bia e ao Guru, que cedem o espaço, na sua moradia e preparam os lanches que a gente consome, durante as oficinas do projeto. Muita gente, participando para fazer tudo acontecer de fato. Mas antes de mais nada, a gente recebe um convidado especial, nesse nosso primeiro podcast, que é o Tiago Egídio Barreto. Boa tarde. Boa tarde. Gerente de sustentabilidade da Fundação Ecomais, que é uma instituição fundada pela BASF. Tudo bem, Tiago? Como vai? Tudo bem, Carol. Tudo certo. Tiago, conta pra gente sobre os objetivos, as atividades desenvolvidas pela Ecomais, a criação da Reserva Souvenir, do que se trata. Perfeito. Primeiro quero desejar uma boa tarde, uma boa noite a todos aqui. É um prazer estar fazendo essa comunicação, falar desse assunto tão interessante, do projeto que vocês estão desenvolvendo para trazer ao público um pouco mais sobre o conhecimento das colmeias, das abelhas nativas sem ferrão, que, ao meu ver, sou um fã muito forte dessa temática e elas desempenham um papel incrível a todos nós. E na sua pergunta, falar um pouco da Fundação, da Reserva Souvenir. A Fundação é uma instituição que trabalha com a temática de sustentabilidade. Nós fomos fundados pela BASF no ano de 2005 e o nosso tema é apoiar outras empresas, sociedade, governos na temática do desenvolvimento sustentável. E estamos situados dentro da fábrica da BASF em São Bernardo do Campo, no bairro do Demarque. E é bastante interessante que a gente faz um estudo lá de muitos anos, há mais de 11 anos que a gente faz um trabalho lá chamado Demarque mais Ecoeficiente, onde a gente avalia e mensura a sustentabilidade das práticas industriais, produtivas que acontecem lá. E o interessante, que eu sou biólogo, não me apresentei, eu sou biólogo de formação, trabalho com conservação e restauração de floresta, sou pai de gêmeas, gambiarrento, enfim, feito aqui a minha apresentação, voltando então. Então, quando a gente fazia os estudos, etc., eu olhava sempre a área da fábrica como um todo e eu percebia que 50% da fábrica era uma área verde, uma floresta nativa da Mata Atlântica, uma área bastante conservada na sua maior parte e um outro trecho em regeneração sob eucaliptos. E por estar lá na fundação, que fica bem no encrave dessa mata, eu via muitos bichos, pássaros, mamíferos, uma florada, muitas abelhas, borboletas, isso sempre me chamou a atenção. E nesse projeto que a gente mensurava as práticas de sustentabilidade da indústria, eu falei, por que não trabalhar então com a mensuração, a avaliação da biodiversidade que tem nos outros 50% da fábrica? Aí a gente conhece os 100% dela, E foi assim que começou o trabalho, que depois foi denominado Reserva Souvenir, para a gente contar essa história desses 30 hectares de floresta que tem uma biodiversidade incrível. São mais de 115 espécies de aves e mais de em torno de 170 espécies de árvores. Se a gente pensar na quantidade de árvores para o estado de São Paulo, esse percentual é bastante elevado, e o mesmo para aves. A gente está falando em torno de 15% a 20% da biodiversidade desses dois grupos possíveis. Então, eu sempre trago essa mensagem. Apesar de ser 30 hectares, todo fragmento importa e tem sua relevância para a conservação. E é isso que a Reserva Souvenir proporciona, um espaço com bastante
biodiversidade, abriga 5 nascentes que são tributárias da Billings também, então traz também essa tônica dos serviços ecossistêmicos. Sim, era isso que eu ia pegar o gancho, né? Falando do projeto com o seu tema macro da polinização, das abelhas, para você falar um pouquinho mais de outros serviços, além da polinização, né? De outros serviços e bens ecossistêmicos que a Reserva Souvenir proporciona para a gente. Legal. É interessante esse ponto também, porque a reserva está situada bem no limite da área urbana com a área de proteção dos mananciais que ali tem dentro do município. E muitas vezes, dependendo do ponto onde você está da reserva, você vê exatamente essa linha divisória. E quando a gente está andando, tem uma trilha deliciosa, lá mais ou menos de 1 hectare, bastante atrativos para a gente conhecer. E a gente percebe sempre um frescor, uma umidade. E quando a gente já fez até essa mensuração uma vez, a gente pegou um termômetro dentro da mata e depois mensurou a temperatura fora da mata e dentro da mata. Já chegou a dar uma diferença de quase 5 graus de diferença. Nossa, um microclima, né? Um microclima. Então a gente percebe um pouco já de cara um efeito, né, de existir uma mata, de existir a floresta, o quanto que ela é importante para a regulação do clima dentro desses ambientes urbanos. E a gente está falando, como eu comentei anteriormente, de 5 nascentes. Então toda aquela proteção que a mata fornece está amortecendo a chuva e fazendo com que ela seja infiltrada no seu tempo, com o seu devido cuidado no solo e abastecendo essas nascentes que vão ser depois tributárias da Billings, que vai acontecer o abastecimento das cidades. Então é um outro serviço de provisionamento, né, de um recurso essencial para a vida que é a água, e todo esse caminho de de ar, nuvens, chuva, árvore, solo, tem todo um filtro acontecendo para que essa água saia pura, cristalina, fresca, né, para fazer todo um sistema acontecendo. Além disso, então, quando a gente está falando de ter uma floresta no meio de uma área montanhosa, que relativamente São Bernardo está perto da Serra do Mar, então estamos falando também de proteção de solo, evitar enchentes e outros serviços. Mas, isso a gente está falando da parte física e da parte biológica, a gente tem os nossos polinizadores. Fizemos um estudo lá onde a gente encontrou mais de 45 espécies de borboletas. O interessante das borboletas, se você não sabe, aí, caro ouvinte, dona de casa aí que está escutando aí nosso podcast, você aí que chegou de casa com garfo aí no seu jantar, preste atenção nessa informação que é interessante. As borboletas, como toda mãe zelosa, coloca os seus ovinhos sempre numa folha de uma árvore que os seus bebezinhos, as pequenas lagartas, poderão comer. E não são todas as folhas que elas podem comer, então ela escolhe cada lugar. Então, se eu tenho muitas espécies de borboleta, quer dizer que eu tenho um ecossistema mais equilibrado, que comporte essa quantidade de espécies. E interessante também que, além das borboletas, muitas espécies de abelhas nativas são vistas lá. Eu estava comentando que a gente tem muitas orquídeas naturais e algumas até plantadas para alguns espaços de paisagismo que ali existem. Então, algumas abelhas, que a gente chama de abelhas solitárias, aparecem toda verde. Já viram abelha verde? Eu já vi, são lindas. Mas as abelhas de colmeia também, a jataí, a mandaçaia, a gente consegue ver por lá. E essa gama de vida de polinizadores é interessante que acontece lá, porque você tem uma diversidade de ecossistemas que ali existem. Desde uma floresta conservada, que é um local ideal para a abelha fazer sua casa, até as suas áreas de regeneração, onde você vai ter mais floração, para ela fazer o forrageio dela, trazer o alimento. E além de outras áreas úmidas, onde ela pode pegar uma aguinha, etc. Então, essa gama de diversidade de ambientes faz com que a gente tenha essa gama de diversidade de espécies também. É de uma riqueza gigantesca, né? Exato. Deixa a natureza cuidadinha lá, que ela faz o trabalho dela. E espécies, histórias, causas da natureza, a gente começa a descrever e acontecer. E nos beneficiando, né? Com saúde ambiental também. Então, nossa saúde física, mental, também dependente, né? Desses serviços todos. Isso, além de tudo isso, é um espaço educativo também. Bacana a gente enfatizar. Você quer fazer alguma outra consideração, Thiago? Fica à vontade. Sempre interessante que existe um material que chama Serra do Mar, é um livro que foi desenvolvido lá, Serra do Mar, a Bacia do Rio Grande, tem PDF. É um livro para quem é professor, está cursando aí a escola, independente da série, tem materiais assim que podem ser úteis para conhecer mais a região e a importância de todas as iniciativas de conservação que acontecem do contexto ali da Billings, da Bacia do Rio Grande, dentro da Serra do Mar. Então fica aí dica aí para os professores acessarem esse material que é bem interessante. Bacana. Acessem, né? Na internet. Thiago, a gente agradece imensamente sua participação, né? Além de você falar para a gente da Reserva Souvenir, também trouxe várias informações
né, educativas, técnicas. Eu que agradeço, qualquer coisa estou por aqui. Isso aí. E aí, dando sequência, gente, é importante a gente ressaltar, né, o objetivo geral do projeto, que é promover a meliponicultura familiar no bairro Royal Park, onde acontecem as oficinas. A gente fará as instalações de caixas racionais para as colmeias, incluindo também na estrada Ribeirão do Soldado, na reserva Souvenir, 5 caixas, certo? Certíssimo. Em 3 aldeias indígenas, também de São Bernardo, que é situadas, né, no pós-balsa, como prática de conservação ambiental e do ecossistema do bioma Mata Atlântica, né, onde estamos situados. E, então, assim, as oficinas incluem a produção das caixas, manuseio das colmeias, produção de atrativos, entre outras atividades relacionadas, né? Para a gente ter um manejo correto das abelhas sem ferrão, enfatizando isso, né? E também um foco de geração de renda na comercialização das caixas, tá, gente? E, obviamente, né, a proteção ambiental e a educação ambiental, porque a gente também tem um trabalho de falar muito de educação ambiental de forma interdisciplinar, né? Formando multiplicadores de boas práticas, né? Então, assim, seja na parte das abelhas, seja um foco um pouco mais numa parte mais teórica de educação ambiental, a gente traz a importância das pessoas serem multiplicadoras e serem agentes ambientais de proteção ambiental, né? Então, a gente sempre reforça muito isso, que é super importante, né? E aí a gente vai falar, então, assim, já até falei um pouquinho do eixo educação ambiental, mas agora a gente vai enfatizar também os outros 2 eixos, né, da meliponicultura e depois da geração de renda e do empreendedorismo. Então, eu convido o Glauco e o Heitor, acredito que o Heitor primeiro, né, para se apresentar e para falar das oficinas, como que está sendo, o que está sendo ofertado. Muito obrigado, Carol. Nada. Primeiramente, vou agradecer o convite da BASF, da Ecomeia, para participar aqui do podcast. É uma coisa muito, muito bacana você poder trazer o conhecimento das abelhas sem ferrão para a realidade urbana. Então, quando você pega e traz esse conhecimento que o Thiago falou aqui dentro de São Bernardo, que é uma cidade que tem muita parte urbana, mas também tem muito a parte verde, mata, e você consegue mostrar para as pessoas que não está distante do dia a dia delas, não é algo que tá lá no campo, tá muito longe, não, tá no quintal. Muitas vezes tá dentro de um muro, tá dentro de uma árvore, aquela abelha. Então, quando você traz essa relação e mostra, a pessoa ela começa a ver as abelhas sem ferrão. Porque muitas vezes as abelhas sem ferrão elas são invisíveis. Então, antes de você conhecer, eu achava que isso era um mosquito, um pernilongo, e acaba sendo uma abelha sem ferrão que está fazendo o processo de polinização, que está polinizando um fruto, que vai dar alimento para a árvore, para a ave que o Thiago comentou, que tem várias espécies de aves naquela região, então você tem toda aquela cadeia sendo preservada por meio da polinização das abelhas sem ferrão. Então é muito bacana isso. Vou me apresentar? Bem, eu sou o Heitor, eu sou empreendedor, acadêmico de biologia da UFABC e meliponicultor faz 3 anos. Sou apaixonado pela vida na terra, por bicho desde pequeno. Então, enquanto meus amigos falavam, o que você quer ser? Eu quero ser astronauta, eu quero ser caminhoneiro, falava que eu queria ser zoologiqueiro. Então, quando eu tinha 8 anos, o Heitor queria ser zoologiqueiro. E é uma coisa que eu sempre gostei muito, sempre tive essa vontade. E a abelha, ela acaba juntando muito bem esses 2 mundos, que é o mundo da parte ambiental, da parte, vamos dizer assim, verde. Então, as plantas, a parte de alimentação, a parte botânica e a parte, de fato, zootécnica, a parte de criação de animais, que é algo que eu sempre tive muito interesse. E dentro disso, quais são as vantagens que a gente está tendo com essa oficina, o que a oficina está oferecendo para a gente, né? Dentro dessas experiências que eu tive, o que eu estou podendo passar na oficina. Então, a gente está construindo caixas de abelha, então a parte mecânica mesmo, ir lá, martelo, prego, construir as caixas, que é a parte principal, porque sem aquilo você não vai ter como trabalhar. Então, esse é o material de trabalho. A gente também está trabalhando a parte de entender como funciona a dinâmica daquela colônia. Então, se a gente vai trabalhar, a gente está trabalhando especificamente com as colônias de Jataí. Então, eu ensinei como que funciona a parte de a gente captura essa colônia, a gente faz um ninho atrativo. Então, como que faz para você adquirir essa colônia de forma natural, de você comprar essa colônia, justamente pela parte de geração de renda, você quer evitar o maior número de custos dentro do processo, então ensinar a fazer a caixa, ensinar a atrair essa colônia para dentro da caixa, que é uma coisa muito importante. A gente também ensina a parte de manejo, então tem uma colônia, ótimo, o que eu faço agora? Eu vou deixar ela lá, a abelha se vira sozinha? Não, então você tem que
ter o manejo correto, alimentar nas épocas certas, você tem que conseguir fazer uma transferência bem adequada, você tem que sempre estar olhando para ver se não tem florídeo, se não tem abelha-limão invadindo sua caixa, quais são vai ter fungo dentro da caixa, tá saudável a colônia, não tá? Então você tem todos esses pontos que são muito importantes. A gente também tem a parte de, além de fazer a transferência, da coleta. Então, além de você dar para a abelha, você também consegue retirar coisas daquela colônia. Então, retirar o própolis para fazer algum atrativo ou para fazer questão de própolis para garganta mesmo, retirar o mel. Então, a gente ensinou nessas oficinas, tivemos um evento ali de retirar aquele mel e dar para os alunos provarem, foi uma experiência muito bacana que a gente teve. O pólen, que ele tem aquela mistura de leveduras junto com a parte do pólen das plantas, então a abelha faz uma mistura para conseguir sustentar as próximas gerações dentro da colônia. Então a gente tem essas partes mais técnicas da meliponicultura e a parte mais importante, que é o que a Carol estava começando a comentar, que é a parte de introduzir na cabeça das pessoas que elas são parte do meio. Então a gente cobra dos outros, mas nós também podemos fazer a nossa parte. Então a ideia de tornar as pessoas escudeiros ambientais, proteger as abelhas, você está protegendo um guardião ambiental. Então você está fazendo a escuderia de um guardião ambiental. Então é proteger essa nova geração que vai vir de abelhas, e protegendo essa nova geração que vai vir, você acaba protegendo toda a floresta, toda a gama dentro da parte da cidade, que é onde estão as pessoas, que é onde... Se estou no meio do mato, que não tem gente, eu não consigo ensinar um meliponicultor lá, porque não tem gente. Agora, em São Bernardo do Campo, eu consigo ensinar muitas pessoas. Então, ensinar para as pessoas, ensinar aonde tem gente. É isso que importa, porque são pessoas que vão fazer as coisas, são pessoas que vão impactar o meio ambiente. Poxa vida. A parte da marcenaria, então. enfim. Olha, então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Glauco, empreendedor, eu sou apicultor também há 5 anos. Acabei virando meliponicultor urbano e já deu para perceber que levando 20 vezes o Heitor no zoológico deu resultado. Deu certo. E sou apaixonado por abelhas, não tem como dizer. É uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida, essa profissão, né? Essa vontade de estar com as abelhas. O ciclo da abelha é muito curto, a abelha vive de 45 a 60 dias e nós temos que manter as próximas gerações delas. Isso não tem como. As próximas famílias desse ano temos algumas famílias ainda futuras para nascer. Isso é muito importante. E a oficina tem mostrado para nós assim uma coisa excepcional, a facilidade que as pessoas têm em querer fazer. Então, ali para fazer as caixas, que a gente levou tudo pronta, cortado, vamos falar assim, né? Tudo desmontada. As mulheres foram fantásticas ali, montaram as caixas com facilidade e elas estão montando a gente também para manter todo mundo animado, é por etapa. Então, na primeira aula, monta uma parte, na segunda, outra parte. E a gente viu que isso tem dado resultado. A participação tem se mantido, porque todo mundo quer sair com a sua caixa no final da turma, né? No final do curso. E com isso a gente percebe que está, digamos assim, as oficinas para nós está sendo um sucesso. Fluindo, né? Teve a parte também que o Heitor não comentou, mas de fazer também alimentação para elas também, né? Que todo mundo teve ali a sua vivência ali de tem que alimentar as abelhas. Agora estamos no inverno, vai começar e a gente tem que ter cuidado. Não é deixar na caixa e achar que está tudo certo. Não, você tem que ter o manejo. Essa preocupação a gente percebeu ali realmente que a gente sensibilizou, né? Acho que a palavra correta é as pessoas. Acho que a gente conseguiu, de uma certa maneira, ver os olhos ali de todo mundo brilhando quando eu estava mexendo com as abelhas. Porque sem ver é uma coisa, a hora que você começa a manusear... Foi fantástico, então, né? As abelhinhas voando entre a gente também. Os olhos brilharam lá, os nossos também. Sim. Aí não só os olhos, até o coração, vou falar assim, que a gente está se sentindo, assim, bem feliz por tudo que está acontecendo. A gente vai falar até um pouquinho mais, né, dessas expectativas que o pessoal trouxe e a gente acredita que está dando certo, as trocas de experiências. Agora, gente, a gente vai ter uma fala da Vanice, que não pôde estar presente, mas, né, estaremos aqui colocando para vocês.
Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a Vanice Darucolaro e o que falar, né, depois da Carol, do Thiago, do Heitor, do Glauco, que já falaram tanto desse projeto para vocês. Vou falar um pouquinho, então, né, da parte de empreendedorismo, que é a parte que me cabe, que eu estou desenvolvendo junto com os participantes no projeto. Então, as minhas expectativas, né, dentro desse projeto, com os participantes, é exatamente levar o empreendedorismo, fazer com que eles desenvolvam os comportamentos, habilidades, atitudes empreendedoras, que eles realmente se sintam empreendedores. Então, às vezes, né, a gente ouve um empreendedor falando: ah, eu tenho um negocinho ali, eu tenho uma empresinha. Então, a gente tem que desconstruir isso e se vender realmente para o mercado, né? Nós temos uma empresa, nós fazemos isso, reconhecer o valor do produto ou do serviço vendido, saber separar a questão da vida pessoal e da vida empreendedora. Então, que naquele momento da negociação, né? Eu sou um empreendedor, eu tenho que pensar na minha empresa, eu tenho que pensar na geração de lucros, eu tenho que pensar no impacto que às vezes um fiado traz para o meu negócio, né? Então, é exatamente ter esse olhar crítico com a questão do foco de resultados, de geração de negócios, de visibilidade da minha empresa perante ao mercado, de entender as necessidades do meu cliente para que eu consiga entregar produtos e serviços que atendam essas necessidades. E além dos comportamentos, trabalhar gestão. Então, estratégias, né, financeiras, ferramentas de gestão, controle de fluxo de caixa, monitorar o que entrou, o que saiu da empresa, sempre estar atento ao que a concorrência faz, a questão de marketing, saber divulgar redes sociais, entregar valor em vez de preço para o meu cliente, saber me posicionar, saber fazer pesquisa de mercados para ver quanto que o mercado, os meus concorrentes estão cobrando, quantos meus clientes estão dispostos a pagar. Então, essa é a trilha, né? A minha expectativa, desenvolver não só os comportamentos, habilidades e atitudes empreendedoras, mas trabalhar também um pouquinho da gestão para os micro e pequenos empreendedores. Então, essa é a primeira parte, né, do meu projeto. E agora vamos dar continuidade, então, ao nosso bate-papo do podcast. Obrigada, Vanice, pela sua participação. A Van tem sido bem importante também, por conta, assim, as pessoas têm trazido, né, eu vou falar até por ela nesse momento, tem trazido as suas experiências com outros produtos de empreendedorismo, né, e então fica mais fácil de fazer as trocas, né, de entendimento mesmo de como trabalhar com as caixas e até outros produtos, porque a gente também, né, está trazendo essa veia empreendedora, os comportamentos. Teremos uma feirinha, dia 24 de agosto, já dentro de um barzinho, né, do Royal Park, lá da rua, da Cirilo. Então, a gente vai ter as caixas, né, para venda e muito mais assim, uma exposição, né, tanto para a comunidade quanto para os turistas que frequentam esse barzinho, né. E as pessoas também levarão outros produtos que já produzem, né, de reuso de materiais, enfim. Então, são as ideias que vão surgindo, extrapolando a ideia inicial do projeto. Então, isso que é importante, né? Essas trocas todas que a gente vai fazendo. E aí, vou falar um pouquinho mais da educação ambiental, que eu já falei que ela está super, né, interdisciplinar. Então, a gente trabalha a questão do bioma Mata Atlântica, falamos da polinização, de outros serviços ecossistêmicos que a floresta nos proporciona, recursos hídricos, falamos um pouco de legislação, né, da proteção ambiental, da lei da Billings. Então, a gente vai trazendo também esses informativos e abrindo a cabeça assim, do pessoal para que eles busquem informações, né, por morarem nessa região tão importante. Então, a gente tem que ter esse entendimento de que é algo muito grande, né, regido por leis também. Então, é importante a gente ter essa busca para as melhores práticas e sempre reforçando a questão de vocês são multiplicadores, né? Vocês são educadores, que isso é importante, educadores ambientais, e vamos replicar as melhores práticas possíveis e chamar mais pessoas para a turma 2, inclusive, que a gente começa de junho a julho, né?
E aí vamos falar um pouquinho mais né? O Glauco já deu uma iniciada aí nas experiências, dos olhinhos brilhando, das mulheres, que é o nosso grupo prioritário, né? As mulheres sempre atuando mais. Bem, em relação a isso que a Carol comentou, das experiências, é muito bacana a gente conseguir trazer isso, passar essa informação, passar esse conhecimento e ver realmente que polinizar conhecimentos faz sentido pra gente, né? Que é uma coisa que a abelha faz, ela vai levando a informação genética de um ponto até o outro e vai fazendo um fruto à base disso. Então a gente acaba polinizando conhecimentos também, a gente leva a informação de um ponto a outro e gera fruto. Se não gerar fruto, não tem impacto pra gente, né? Então é sempre importante você trazer o fruto dentro disso, trazer o bom resultado. Em relação à parte das aulas em si, da parte das oficinas, a gente tem a preocupação de explicar para a pessoa o que é uma abelha desde o começo. Então, qual a diferença de uma abelha para uma mosca, de uma abelha para um caranguejo? Estão tudo no grupo dos artrópodes. Tentar explicar de uma forma fácil, de uma forma mais lúdica, para que você consiga trazer essa informação para a pessoa entender aquilo, para ela começar a entender aquele mundo. E ela entendendo aquele mundo, ela depois tem que buscar sozinha o conhecimento, porque ela não pode parar por aí. Ela tem que continuar. Então não é, ela entendeu sobre jataí, mas se ela pega uma outra abelha, se ela pega uma iraí na isca, e agora? O que eu faço? Você tem que ir atrás do seu conteúdo. Na internet está cheio de conteúdo, hoje a gente tem facilidade com isso. Então temos ótimos outros bons professores na internet, vários que a gente pode citar, a Embrapa e o Senar são sumidades em relação à abelha sem ferrão, os caras são fera, não tenho dúvida que são ótimos cursos que você pode fazer, o curso de meliponicultura, que pode te ajudar muito. E você ir buscar esse conteúdo e ter essa consciência, olha, eu faço parte desse meio, eu preciso me capacitar, eu preciso melhorar, eu não posso ficar confortável com o conhecimento que eu tenho, é o que importa, assim, para você realmente trazer uma sociedade melhor e você começa a todo mundo pensar de uma forma mais crítica sobre aquilo. Então eu vejo dessa forma as partes mais mentais e filosóficas de toda a oficina que a gente está trabalhando. Agora, na parte mais prática, onde que a gente impacta de forma mais, vamos dizer, ativa, de forma mais palpável? Você começa a gerar renda para as pessoas, porque elas vão ter aqueles produtos. O que você pode vender da abelha? Você pode vender o mel, você pode vender o própolis, são os produtos melíponas, mas você também pode trabalhar com venda de genética, você pode trabalhar com venda de caixa, você pode trabalhar com venda de mudas que as abelhas gostam. Então, você tem uma comunidade que trabalha com abelha, tem um que vai fornecer a muda, tem um que vai fornecer a caixa, um que tem mais habilidade com marcenaria, um que tem mais habilidade com planta, um que pode fazer os atrativos, um que pode fazer a parte também, o bombom de pólen que a gente ensinou na última oficina na parte de alimentação. Então, você tem um leque que você começa a abrir e você começa a criar uma região que tem especialidade em produzir com aquela abelha. Então você tem regiões, aquela região é uma região leiteira, aquela região é uma região do morango, aquela região é uma região da laranja. A ideia é justamente trazer para o Battistini começar a ser uma região da abelha. Então trazer esse ganho comercial, mas que também traz um ganho ambiental para a região. Então você acaba a abelha é aquilo que eu comentei, ela junta o melhor dos dois mundos. Ela melhora a parte ambiental, mas ela também melhora a parte agrícola, ela melhora a parte econômica. Então você tem um animal que ele faz uma função dupla, que é muito bacana. Isso daí é uma coisa que a gente só dá um empurrãozinho. A pessoa realmente, ela acaba, por si só, ela acaba tendo a vontade. A gente percebeu que nessa turma, todos ali estão empolgados. A gente tem nosso grupo de WhatsApp, e ali a gente percebe também todo mundo ativo, sim, querendo fazer as coisas acontecer dentro do espaço dela. Até surgiu ideias de elas estarem juntas, de uma forma de se cooperarem, né? Pode surgir até um cooperativismo, sim, ali, uma coisa bem bacana. E as abelhas nativas brasileiras são fantásticas, né? Nós temos 350 espécies, 50 ainda nem foram catalogadas, e essas abelhas estão dentro da cidade. E nós podemos ter elas como um pet, podemos cuidar, podemos trabalhar as pessoas. Muitas pessoas ali, a gente percebe também que vão se desenvolver, né? Uma produzindo a caixa, uma vai produzir digamos, a polinização, que a gente perguntou, quem está interessado em polinizar? A maioria queria polinizar, então não era... É a conservação ambiental, né? Então
já incorporou a Sim. importância disso tudo. E pra gente até, né, fica uma coisa maravilhosa que E um que tá pessoal acontecendo. com uma experiência, assim, né, de plantas, de forma geral. Isso foi uma coisa que surpreendeu muito a gente. O pessoal, alguns conheciam já de abelha, o outro era do Nordeste. No Nordeste você tem uma cultura bem próxima da abelha, então um era do Nordeste, já conhecia a abelha, jataí, a uruçu. Então as pessoas, elas têm aquele conhecimento empírico do dia a dia que o avô contou pra ela. Então, uma vez uma enxameou dentro do tijolo da minha casa, eu achei que era pernilongo, eu fui lá e matei as abelhas. Então, você tem várias experiências, aconteceu na minha família já. Minha avó chegou uma vez e fez isso, ela achou que era pernilongo, pegou, matou as abelhas. Então, é uma coisa assim, que você vai vendo os conhecimentos e as experiências, e todo mundo tem uma experiência com a abelha. E geralmente é uma experiência não tão boa, é uma ferroada que você leva, porque você presta atenção na abelha com ferrão porque você não quer se machucar. Mas quando você começa a entender a importância das abelhas sem ferrão, aí você começa realmente a ver elas. E é muito bacana que a BASF viu essa importância, e no DNA da BASF já tem isso, é uma coisa bacana que a gente acabou vendo, que quando a gente fala de abelha sem ferrão, a gente fala de ASF, né, que é abelha sem ferrão. E a BASF, ela trabalha com o nome de Badisch Anlin Isoda Fabrik, que é BASF, só que dentro da parte de BASF a gente tem as belas abelhas sem ferrão. Então a gente tem essa conexão muito bacana e ficamos felizes que a BASF acabou vendo o valor das abelhas sem ferrão e dando a oportunidade para a gente trabalhar isso em pró da comunidade. Foi muito bacana, muito obrigado. Acho que também é legal a gente reforçar que são 2 momentos de oficinas, né? E as oficinas misturadas, para a gente, de fato, deixar de forma bem interdisciplinar, né? Então, no mesmo dia, a gente tem a educação ambiental, né? O diálogo todo, aí tem meliponicultura, ou tem a educação ambiental, empreendedorismo, e tem os momentos online também, às vezes no mesmo dia, né, gente? Sim. E trazendo, na parte dos meninos aqui, de meliponicultura, convidados, né, com outras experiências. Então, a gente também faz um bate-papo nos chats, né, nos microfones, enfim. E aí o pessoal traz bastante dúvida, né? O pessoal bem participante. A gente já teve quais convidados? A gente teve o Thiago Abelhas, que é um amigo que eu acabei conhecendo numa viagem que eu fiz para fazer um curso de inseminação artificial em abelhas. Então foi um curso bem bacana que a gente fez lá em Muzambinho. Já acabei conhecendo uma turma muito legal que trabalha com abelha. Geralmente trabalham com abelha com ferrão, mas o Thiago em específico ele também é meliponicultor, porque a abelha com ferrão ela é mais produtiva. Então você tem essa diferença. Só que a abelha sem ferrão ela é mais fácil o manejo e como ela é menos produtiva, o mel dela tem um valor agregado maior. Então você acaba tendo essas diferenças e aí você opta, né, por uma, por outra, depende da sua situação. Então eles trabalhavam com abelha com ferrão, mas o Thiago tinha muita experiência também com abelha sem ferrão. E a Wanda, do Conexão Abelhudos, que é um amor de pessoa, foi minha professora assim do começo da minha jornada. Ela é incrível. E o pessoal assim começa a perceber que dentro da meliponicultura você tem pessoas que elas querem se ajudar. Porque a meliponicultura, ela é uma coisa hoje, é um estudo muito pequeno, é um cultivo muito pequeno. Então vamos comparar com a apicultura, que é algo mais próximo. A apicultura você tem 50, 60 países estudando há não sei quantos anos como se faz para criar um tipo de abelha. Na meliponicultura você tem um país, que é o Brasil, estudando há 100 anos como cria 350 espécies. Então você tem um gap muito grande. Você precisa de pessoas. Podia ter um especialista em jataí, um especialista em mandaçaia, um especialista em bugia, um especialista em uruçu nordestina, um especialista em... Então, um especialista em cada espécie. Porque é isso, né? Especialista é questão do específico. E esse especialista, além de ser um especialista pesquisador, também é um especialista bom para passar esse conhecimento. Porque são coisas diferentes, né, Carol? Total. Então, você ter a capacidade de entender o assunto é uma coisa. Você ter a capacidade de passar aquele assunto que você entende é outra coisa completamente diferente. E a gente precisa de tudo na meliponicultura. De uma forma mais popular, né? Pra difundir mesmo. Perfeito. Né? Precisa do pesquisador, precisa do cara que vai desenvolver tecnologia. Tecnologia, de fato, uma caixa sensoriada, uma caixa com peso. Então, o boi lá no pasto, você sabe quanto que ele tá ganhando de peso, quanto que não tá, quanto tá comendo no coxo. A abelha você não sabe hoje, a gente não tem essas medidas para abelha sem ferrão. Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar, as partes de tecnologias, tem que também entender a parte, vamos dizer assim, popular, como que você passa isso para a população, como que você passa isso para o produtor. Então a meliponicultura, ela tem assim tudo para crescer, porque falta gente, a gente precisa de pessoas boas. E é justamente isso que a gente tá fazendo, levando essa informação para captar pessoas boas.
Alguma consideração, Glau? Tem uma outra coisa também Sim. muito importante, é que cada pessoa que você consegue impactar com a meliponicultura, você está criando ali uma pessoa que vai plantar. Então, ele necessariamente vai pensar na comida da sua abelha. Então, ele vai se preocupar se ele vai plantar uma jabuticabeira ali, um manjericão, porque ele precisa dar alimentação para essa abelha durante todo o ano. Então, ele vai... Tem flores que vão abrir no inverno, tem flores que vão abrir na primavera, no verão. E, com isso, ele é um plantador nato, ele é vai chamado, que nós falamos, né? Ele é um escudeiro, ele que faz essa parte da escuderia ambiental. Então, isso é uma coisa maravilhosa, que você tá mexendo ali na cabeça dele com as abelhas, para ele enxergar, ele começa a ser curioso, né? Aí já fala, encontrei uma, passou uma, ele começa a perceber isso. Mas aí ele já tem a preocupação também de plantar. Precisa dar alimentação para a abelha. Então, você está fazendo uma coisa, mas está gerando uma outra coisa junto. Uma coisa fantástica. E a gente formou, assim, a nossa certeza, né? Uma rede de parceiros, né? Cada um contribuindo. Isso é muito importante. Né? E multiplicadores. Então, a gente, né, já tem essa turma, a primeira turma, a turma 1 quase formada, né? Com essa certeza de um protagonismo, né, em relação à educação ambiental, outras práticas sustentáveis e meliponicultura. E, então, assim, a gente, né, tem cumprido aí os nossos objetivos maiores. Teremos a turma 2, né, fica o convite também. Então, em tempo ainda, né, de junho a julho, e a gente vai até agosto também com toda a parte de empreendedorismo, um acompanhamento também por WhatsApp, dúvidas gerais, né. E aí estamos finalizando o nosso primeiro podcast, agradecendo, né, a equipe aqui presente, o Thiago da BASF novamente. Eu que agradeço, Carol, Glauco, Heitor, foi um prazer. Prazer é nosso. E agradecemos a audiência de vocês e nos procurem nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, né, os nossos contatos, por e-mail também. Estamos à disposição para receber vocês na turma 2 e dúvidas, enfim, né? Pessoas que não fizeram parte das formações também que tenham dúvidas. Perfeito. De forma geral, a gente tá aí, né? Fazendo parte, já tá aí, Já tá aí. fazendo uma brincadeira. Né, formando pessoas e pensando no meio ambiente, na conservação ambiental. Então, muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, Carol.